Bom dia, estudantes dos sextos anos da Escola Celso Miller do Amaral, que é o professor Kevin. Bem-vindos à nossa mais uma videoaula aqui, que nós vamos trabalhar hoje. Então, pessoal, já de início eu quero que vocês abram o livro de vocês, lá na página 157, ó. Essa daqui, ó. Nós vamos falar hoje sobre os períodos da história romana. Então, gente, como nós tínhamos aprendido na última aula, né, a civilização romana ela vai se formar lá em meados de mais ou menos 753 a.C., né? Oficialmente com o quê? Com a formação, com a fundação da cidade de Roma, a partir dos etruscos, né? E também a partir daquela lenda, né? A história mitológica de Roma que vocês já pesquisaram. Então, gente, hoje nós vamos falar dos períodos da história romana, que vão ser ali ó, no final da página 157, serão 4 períodos mais ou menos. A monarquia, que vai se iniciar de 753 a.C. até 509 a.C. Vai ser a primeira experiência, a primeira forma de governo praticada em Roma. E a mais comum, talvez, né? Porque todas essas primeiras civilizações, elas tinham o quê? Elas tinham esse sistema monárquico de governo. Ou seja, onde havia um governante, um rei, né? Uma majestade. E esse governante ele tinha amplos poderes. Em Roma também não vai ser diferente. A gente já teve essa experiência o quê? No Egito Antigo, na Mesopotâmia, na Índia, na China, em todos esses estados, na Grécia também, né? A Grécia começou também com uma monarquia. E em Roma também não vai ser diferente. A gente vai ter um monarca que vai governar a cidade de Roma assim, e as cidades subsequentes, porém não vai ter tanta sustentação. Aqui, ó, nesse período, o rei exercia o controle administrativo, judicial, militar e religioso. Nessa época, a sociedade era dividida basicamente entre patrícios e plebeus. Ou seja, nós já tínhamos uma formação de uma sociedade ali, a sociedade romana, uma divisão social, e essas inúmeras contradições vão fazer o quê? Vão fazer essa monarquia ela ser questionada, a legitimidade da monarquia ser questionada. Isso nos vai levar para onde? Para a próxima experiência, que vai ser uma das mais longas talvez, de 509 a.C. até 27 a.C. A República. Pessoal, a República talvez seja uma das maiores contribuições, a experiência de República, que os romanos deixaram para a civilização contemporânea. O que é uma república? O nome oficial do nosso país atualmente é República Federativa do Brasil. O que isso significa? Significa que nós temos um sistema político e de governo, né, em que os nossos representantes são eleitos para mandatos pré-definidos. Ou seja, a gente tem um presidente que é eleito a cada 4 anos, né, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, toda essa galera aqui, ó, eles são o quê? Os mandatos são definidos de 4 em 4 anos. Os senadores é de 8, mas é porque eles são uma classe... o mandato de senador é um pouco mais diferente do que a dos outros. Então, gente, essa experiência aqui ó, de república, esse negócio de república vai surgir aqui ó, com Roma, porque Roma vai inventar, digamos, essa experiência republicana assim, a partir de suas várias contatos também com o regime de democracia na Grécia. Porque como a gente estudou, a Grécia teve uma enorme influência sobre a civilização romana. Então, eles vão entrar em contato com esse sistema do quê? Desse sistema de poder emanando do povo e tudo mais, mesmo com suas inúmeras imperfeições, né, do regime democrático da Grécia, isso vai influenciar nessa experiência republicana. E aqui nós temos o quê? No período republicano, os romanos conquistaram povos vizinhos e expandiram seu território. Internamente, porém, enfrentaram sérios problemas sociais. Nessa época, os plebeus conseguiram ampliar sua participação política. O aumento do poder dos generais, no entanto, deu origem a uma crise política que levou ao fim da república. Com isso, teve o período imperial. Ou seja, gente, as contradições sociais, as desigualdades sociais que já existiam na monarquia, elas não foram superadas na república. Isso gerou inúmeros questionamentos em torno da legitimidade do período da experiência republicana também. Isso vai fazer com que os generais, que eram os altos comandantes do exército, eles passassem a ter um maior protagonismo. Isso vai fazer com que literalmente, eles deem um golpe assim na República com a anuência do Senado romano, como nós vamos ver. Eles vão transitar dessa experiência republicana para
a experiência de império, que talvez seja o mais conhecido da civilização romana. E o Alto Império vai se dar de 27 a.C. até 235 d.C. O Alto Império. O Império atingiu sua máxima extensão territorial e alcançou um período de relativa paz, conhecido como Pax Romana. Estradas interligavam a capital do Império e as províncias mais distantes. O que significa isso? Significa que, durante esse período de Pax Romana, nós vamos ter uma civilização. Esse vai ser o período de maior glória do Império Romano, da civilização romana, na verdade, com a experiência do Império. A gente olha aqui mais ou menos, vamos ir para a página 163 aqui, ó. Aqui. Esse daqui, gente, esse mapa aqui, ó, vai mostrar toda a extensão do Império Romano no século II depois de Cristo, entende? Então, tipo, praticamente toda a Europa vai estar sob o domínio ali do Império Romano. Toda a Europa, parte da África, desse norte da África, ali é a região do Oriente Médio. Então, esse vai ser o período, digamos, de maior glória da civilização romana, que vai começar a se desfacelar, ou seja, que vai começar a cair a partir de 235, onde vai começar a crise do Império, que vai se alastrar pelos próximos 200 anos. De 235 a 476, a minha cachorrinha. O período de crise e de declínio do Império, que foram intensificadas principalmente pela invasão de povos germânicos e por disputas internas pelo governo imperial. Nesse período, o cristianismo foi difundido em várias regiões do Império. Jesus Cristo, aquele pregador, né, que foi condenado e foi morto por oficiais romanos pelo governador da Palestina, lá, da Judéia, na época, Herodes, ele vai se tornar um grande símbolo. A religião fundada por Jesus, o cristianismo, de início vai ser totalmente perseguida pelo Império, porque eles eram politeístas, né, e eles cultuavam a figura do imperador. Só que, posteriormente, o imperador Constantino, nesse período aqui do Alto Império, acho que se eu não me engano no século III, ele vai instituir a religião cristã como a religião oficial do Império. Ou seja, tipo, de antes perseguida, o cristianismo vai passar a ser o quê? Vai ser a religião oficial do Império. Isso vai fazer com que? Isso vai fazer com que isso aumente a desintegração, a crise do Império Romano, porque uma de suas grandes instituições era a religião politeísta. Então, isso, aliado com as inúmeras invasões do território romano pelos povos germânicos, vai fazer acabar, aos poucos, vai destruindo a civilização de fora por dentro, né, por conta das invasões. E aí nós vamos ter a queda, ou seja, o fim da civilização do Império Romano em 476, quando o imperador Rômulo Augusto, acho que é Rômulo Augusto, ele vai ser deposto por um dos povos germânicos chamados Érulos, após terem saqueado a cidade de Roma 3 dias e 3 noites. Então, pessoal, nós temos esses 4 períodos distintos assim, da história romana. São 4 bem definidos com características próprias e que ajudam a nos entender essa divisão de períodos, ajudam a gente a entender como que a civilização romana ela se edificou, quais eram as principais instituições que ela tinha, quais as principais contribuições que eles deixaram para nós. Então, pessoal, eu quero como atividade que vocês façam essa linha do tempo aqui, ó. Que vocês escrevam no caderno esses quadrinhos aqui, ó, tudo bonitinho, e depois me entreguem, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Beijão, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.